Vamos desculpar qualquer inconveniente causado por nossa parte em relação à formação de modo geral. Se calhar vocês fizeram um plano e às vezes a aula sofre de certa forma uma alteração e que vocês não estavam a contar. Então isso é de certa forma péssimo, né? Certo, certo, mas da minha parte não há nenhum constrangimento, felizmente. Ah, de boa, sem problemas, sem problemas. Tá. Ok, isso é fantástico. Vamos então, ah, vamos dar sequência aqui ao que eu estava a dizer. Ah, como eu já citei anteriormente, nós vimos que o IPDA nem nada, é nada mais, nada menos do que o tal algoritmo que rege sobre o mercado financeiro. Quando eu digo mercado financeiro, eu estou a dizer que a natureza do algoritmo ela é mesma para qualquer área do mercado, seja lá cripto, seja lá, né? Cripto não posso afirmar assim tanto, mas vamos falar do que a gente conhece, né? Forex, ações, né? Futuros e por aí vai. Porque, segundo a própria pessoa que desenvolveu os conceitos, ele provou por A mais B que, de certa forma, é assim, não? Não, manos. Então, o IPDA é a essência do smart money, né? O IPDA é a essência do smart money. O IPDA é aquilo que na qual, né? Aquilo que na qual, da maneira que nós um, olhamos para o market, né? Alright. Podem deixar os mics ligados, mano. Não há necessidade de vocês meterem no mute se não há barulho. Podem indo comentando à medida que eu vou dando a aula. Então, nós vimos que consolidation, expansion, retracing, ou retração e reversão. Então, nós vimos que retração e reversão, eles praticamente, né, muitas das vezes eles vão ter ali uma certa característica muito semelhante. Mas o que eu vou trazer aqui hoje não é mais essa parte aí explicativa. O que eu vou trazer aqui é a complementação com o footprint. O que acontece? Vamos dizer que os que eu acabei de citar é um cenário, mas vocês precisam saber como institucionalmente vocês vão observar esses mesmos fatores, vão observar essas mudanças no gráfico. Então, marquei, né? Como eu marquei para vocês, vocês conseguem observar aqui, consolidação está ligado, faz paridade com equilíbrio, expansão, paridade com order blocks e reversão com liquidity pools ou institutional liquidity, né? Liquidity pools estamos a nos referir de autos feitos de 4 horas, 1 hora, tempos gráficos maiores, como também autos de sessões, baixos de sessões. E liquidez institucional, mais, né, algo mais poderoso, algo mais forte, estamos a falar de previous day high, low, previous weekly, day, né, monthly, ou, né, ou, epá, vou tentar falar o mais português possível. E aí, e por aí vai. Até que alguma dúvida? Não, nenhuma. Tem que estamos certo. Alright. Então, para ser mais, de modo geral, boa noite, pessoal. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Então, continuando aqui. Então, vocês já sabem o que é uma consolidação, o que é uma expansão, o que é uma retração, o que é uma reversão. Se vocês notarem, a maior parte das vezes, o mercado, quando vai gerar ah, né, uma consolidação, ele encontra o ponto de equilíbrio e depois expande. Dessa expansão, ele sai o quê? Ele gera o quê? Uma hora do bloco. A maior parte das vezes, ele vai gerar uma hora do bloco, né, na mesma. Yeah. E a retração
está ligado a Fair Value Gap porque normalmente o mercado volta para o Fair Value Gap que é para fazer o fillet, ok? Cada normalmente volta para o Fair Value Gap que vai fazer o fillet, ok? Vamos então prestar atenção aqui. Já estou a gravar, Edvaldo, já estamos a gravar aqui, não precisas gravar aí, mas tá bem? Então, se nós olharmos para aqui, né? Perdão, se nós olharmos para aqui, né? Nós, contexto de reversão, não é isso que eu quero ver. Isso, contexto de retração, não é isso, estamos a falar de contexto de consolidation. Não, não expansão, não expansão também, não expansão, só tem expansão aqui, caralho. Desculpa. Ok, vamos usar esse exemplo aqui. Então, como nós conseguimos ver consolidação, right? Vocês verem que o mercado, uma parte das vezes, encontra uma zona de equilíbrio em que, tipo, ele para consolidar, criar o high, criar o low. E se vocês verem aqui no meio, tem um traço, né? Certo. Então, ele ali, nesses casos, encontra o ponto de equilíbrio, ok? Ok? Nesse caso, ele ali encontrou um ponto de equilíbrio. Então, a seguir, o mercado, depois de encontrar um ponto de equilíbrio, o que é que ele faz? Ele expande, notem. Notem que antes dele expandir, o que é que ele criou? Ele criou o quê? Essa order block. Então, a expansão está vinculada aqui à order block. Então, nós temos o quê? Que ele expandiu e deixou o quê? Order block. Se ele expandiu, ele deixou o quê? Order block. Certo? Expansão. Conseguiram pegar essa? Não, repete só. Alright. Não peguei. Eu disse que consolidação é equilíbrio. Vocês conseguem ver dentro dessa range consolidada, vocês têm esses tracinhos que é o ponto de equilíbrio, ok? Que é o meio a meio da zona. E vocês têm aqui sequência de candles de baixa antes do movimento de alta. Vocês têm aqui a formação de uma order block. O mercado expandiu e deixou o quê? Formou uma quê? Uma order block, certo? Certo. Certo. Good. Até aqui tá? Então, aqui expandiu novamente, deixou o quê? Order block. Então, consolidação, equilíbrio, expansão, order blocks. Dúvidas até aqui? Dúvidas até aqui? Ok, vamos pegar mais exemplos de expansão. Olhem aqui. Order block, sequência de candles de baixa, expandiu. Order block. Good. Sequência de candle de baixa, order block, né? Deixou também fair value gap. Olha, uma expansão também ela deixa fair value gap, ok? Mas não vou citar aqui, porque alguma expansão você não vê order block. Vê que o mercado expandiu, né? Bem, vocês conseguem observar também aqui que ao cair ele construiu liquidez e voltou novamente a expandir e gerou mais uma order block. Então, expansão está diretamente ligada a order blocks e o mercado veio mitigar no fair value gap e depois continuou simplesmente a subir. Ok? Até que alguma dúvida, manos? Expansão. Dúvidas? Não dúvida. Então, vamos agora entrar para o contexto de retracement. Tenho uma pergunta, uma pergunta. Faz a pergunta, irmão. Yeah, tipo, uma FVG pode ser um dos motivos suficientes para a formação de uma FVG. Pode ser o motivo suficiente para nos levar a dar uma entrada ou temos que esperar outra Sim, a confirmar. sim, sim. Só depende do contexto. Porque primeira coisa, antes de você pegar a entrada, é o contexto. Ou seja, para onde é que você acredita que o mercado vai? Por isso é que nós ensinamos essa série de conceitos que é para vocês aprenderem a construir uma narrativa sobre o que o mercado está a falar. Porque você não vai estudar história sem princípios básicos, certo? Você não vai estudar ciência ou metodologia, você não vai ser um cientista sem metodologia científica, né? Certo? Porque são os meios na qual você usa que é para interpretar, validar e ainda assim dar sequência ao conhecimento que você adquiriu. Então, aqui não é diferente. Logo, se você vai, de certa forma, dizer que uma fair value gap está válida para compra, é porque o contexto permitiu que ela esteja válida. Porque sem contexto, fair value gap é um fair value gap normal. Ok? Você precisa adicionar o contexto, né? Se você vê nos meus backtesting, o que é que eu uso como contexto? Daily cycle. O que é o daily cycle? É quando o mercado faz um macro e nós temos ali a construção da estrutura. A primeira coisa que eu olho é o quê? O high.
o poder do 3 que é o Daily Cycle, eu uso, tipo, o Daily Cycle você pode usar de duas maneiras. A primeira maneira é o AMD, que é Accumulation, Manipulation, Distribution. E a segunda maneira é usar a lógica das sessões, em que cada sessão o mercado vai ter que fazer alguma coisa especificamente. Tipo, Ásia acumula, London manipula e New York expande. A outra maneira é usar o poder do 3 em que o mercado tem um preço de abertura, tem o alto, tem o baixo e tem o preço de fechamento. Ok? No Power of Three, normalmente você vai ter que casar com o macro, porque quando ele fazer o alto, ele está a manipular e tem que ser durante a London que o zone. E normalmente ele precisa de um PD array que é para validar aquela zona. Ou seja, ele precisa não só ter tirado liquidez que é para fazer o alto, não é? Isso já é acrescentar confluência, porque só o Power of Three ele só precisa fazer o alto do dia e depois ir fazer o baixo do dia e fazer o close, ou seja, ao abrir, fazer o alto que é a manipulação ou fazer o baixo que é a manipulação e depois ter o corpo do candle que é o maior volume negociado naquele dia, ter o alto feito, né? E depois o preço de fecho. Se você olharem todas as candles, elas têm esse mesmo padrão comportamental. Todas as candles, não importa o tempo gráfico. Ela vai abrir, vai fazer o alto ou o baixo e, consequentemente, não é? Vai fazer o preço de fecho, right? Mais dúvidas? Não sei se explodi muito. Eu, Não, 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 foi fixe. Agora, nos casos em que, há casos em que, tipo, o normal é segundo o modelo AMD, né? uhum. Ásia acumula, London manipula e New York distribui. Mas, tipo, há casos em que já vi isso muitas vezes. Inclusive, acho que também esses dias o mercado fez isso. Em que, tipo, New York não, London, tipo, ele tira, né, o high da Ásia e em vez de, tipo, ser uma manipulação, manipular depois eh, New York fazer a distribuição na zona contrária, New York, tipo, segue a tendência de London. Não E, tipo, percebi? nesses tipo, há casos que, em vez Não, não, de não, New não. York. A parte da New York. Eu só não tinha percebido a parte da New York. Sim, New York, em vez de tipo fazer a distribuição, né, que normalmente depois da manipulação, a distribuição no lado contrário. Aí já entra um outro conceito que eu normalmente não ensino, né? Normalmente eu não ensino essa parte aí. Porque o que você tem que aprender também levar em consideração que todos os conceitos eles não são aplicados ao pé da letra, ok? Há alguns casos especiais, ok? O normal é ele fazer esse movimento, mas quando não faz, o que é que tu deves fazer? Esse é o X da questão, por isso que eu disse que é um conceito que eu normalmente não ensino. Ensino até vocês não dão conta, é o que eu digo, eu lanço muita gente, coisas até da mentoria VIP, eu lanço, vocês não dão conta, ok? Mas, de certa forma, é uma coisa, um vídeo de 30 segundos, o ICT diz assim, qual é o papel de Nova York? Por isso é que tem que aprender a interpretar o papel de cada sessão, naturalmente, o papel de cada sessão. Claro, fatores externos como o perfil semanal, né? O perfil semanal também influenciam nisso. O High Time Frame Liquidity ou High Time Frame Off também influenciam nisso. Então, tu tens que levar em consideração as pequenas pormenores, como o IOF, como o high time frame está, né, fazer o fluxo fluir. Porque imagina, você pode até ter um ciclo diário, mas se o fluxo de tempo gráfico maior é bearish, você tem um retracement, uma comprinha, então aquilo é retracement, right? Então, para New York é muito simples. O Ice diz assim, qual é o papel da New York? A New York é simplesmente continuação do que London já fez. O que é que London faz? Manipula. E a manipulação dela não é só simplesmente manipular, não. Ela manipula e começa a mudança na estrutura. Começa a mudança no estado de entrega do preço ali. Porque você vê, tem pessoas que pegam trade em London e terminam em London, right? Porque ele já manipulou, manipulou, tirou liquidez, deu um shift, não sei o que, modelo de entrada, buy. O mercado começou a subir na London. Você fala, o mercado está subindo na London. E New York vai fazer o quê? New York vai fazer um retracement e depois vai dar continuidade, right? Caso London tenha feito o seu papel, que é manipular, mitigar no big array, e depois New York vai dar continuidade ao movimento principal. Aí é quando você começa a entender o Power of Three, porque manipula e o New York é volume. Então, se London não manipulou, se Ásia não acumulou, então as tarefas vão ser redistribuídas, vão ser reajustadas, alright?
Então é basicamente isso, mano. Não tem aqui alguma dúvida? Mano, dúvida? Acho que podes avançar. Alright. Então, vamos falar aqui do contexto de retração. A retração, vocês já sabem, se ele expandiu e gerou fair value gap, então aquele fair value gap é o motivo dele fazer o retracement. Um outro motivo é a liquidez oposta, ok? Que é basicamente a liquidez contrária, ou seja, o buy, se ele tirou só essa liquidity, então ele vai buscar buy side liquidity. Então, ali chamamos de liquidez oposta, muitas das vezes, ok? Alguma dúvida até aqui também? Não, não entendi a explicação. Estava Liquidez um pouco oposta é a distante. liquidez contrária ao movimento. Se ele está alto, liquidez contra o movimento é buy side liquidity, certo? Yeah. Não, mas não ligue muito esse conceito de liquidez, depois só precisa tirar liquidez que é para incentivar o retracement para fair value gap. Então, a retração está ligado a fair value gap, ok? A retração está ligada a fair value gap. A maior parte dos impulsos, ou o mercado volta para mitigar a ordem do bloco, ou o mercado volta para fill the fair value gap, ok? Façam o backtest e olhem para a maior parte dos momentos expansivos, por exemplo, aqui caiu, né? E ele veio fill the fair value gap, ok? Não sei se vos foi ensinado, tipo, fair value gap é esse aqui, ele caiu todo esse movimento lindo e ele respeitou o fair value gap, alright? Aqui também tem a Fair Value Gap e ele veio aqui pegar e respeitou a Fair Value Gap. Aqui também respeitou o Fair Value Gap e continuou a cair. Ok? Então, o retracement está ligado especificamente a Fair Value Gap. Dúvidas? Nenhuma, nenhuma, Por exemplo, nenhuma. você pode só operar, você pode só fazer trade com Fair Value Gap. Vocês montaram o bias, né? Tem um e diz assim, há uma quote, né? Há uma quote, deixa eu só pegar aqui a quote, vamos. Yeah. Yeah, deixa eu só verificar aqui. Ele diz assim, daily bias, não é? Ou seja, gráfico diário é bias. Gráfico de horas é CSD ou Shift na Structure, ou POI, né? Ponto de interesse. E M5 é entrada. Então, depois disso, você só observa o que o mercado vai fazer em M15. Então, você pega o bias do dia, né? No daily. Você pega o gráfico de horas, né? Nesse caso, para fazer o que? Shift na Structure. Essa configuração que eu acabei de citar é basicamente para você usar como roadmap que é para pegares uma trade. Tu podes pegar nisso e começar a fazer backtest e ver os resultados que vai dar. Ok? Isso pode ser uma maneira de tu entrar, de tu fazeres uma trade também. Ok? Mas a quote que eu queria dizer era sobre. Como é que eu já esqueci? Fizeste uma pergunta, qual é a pergunta mesmo? Eu, manos. Lembrei agora. É sobre o Fair Value Gap, como eu estava a explicar. Então, depois de você, né, ver bem o teu bias, você sabe, o mercado vai cair. Onde é que eu estou, sei lá, premium discount, não estou em premium, o mercado vai cair, o mercado já está fazendo o retracement para cair, tá aí para premium. Então, o fair value gap que dê mais sustentabilidade, você pega em premium, você pega um sell, stop loss numa zona estratégica, deixa a trade, deixa a trade rolar, deixa a trade, sei lá, de certa forma, mostrar o que ela tem que mostrar.
nós complicamos as coisas porque nós temos pavor de que o simples não funciona. Nós temos esse pavor. Ok, manos, podemos dar continuidade. Então, o cenário que estamos aqui a falar é sobre a retração. Se você vem aqui, expandiu, gerou order bloco para value gap, você poderia pegar uma trade e presenciar a retirada do buy side liquidity. Sell side liquidity tirado, buy side liquidity. Qual é a narrativa? Qual é a narrativa? Sell side para buy side. Quais são os pontos estratégicos que você tem aqui? Qual é o framework? Ah, o mercado manipulou, acumulou, então vou pegar a trade aqui com o objetivo do mercado vir expandir até aqui. Basicamente isso. Então, cenário aqui de reversal. Então, o cenário de reversão está ligado à piscina de liquidez. Previous weekly, previous, ou seja, baixo do dia anterior, alta do dia anterior e assim por diante. Se vocês olharem aqui, essa zona, né? Nós estamos aqui a ver a categorização de uma suposta trendline de baixo, né? Uma suposta queda. Mas após o mercado ter tirado previous day low e previous weekly low, ele logo mudou o cenário de alta ou de baixa para alta. Então, se nós queremos, né, estar perante uma reversão, liquidez é a chave. Ok? Se nós queremos estar perante uma reversão, liquidez é especificamente a chave. Então, aqui não é diferente. Ok? Antes do mercado, né, ele caiu, isso é um retracement que ele fez aqui, mas também uma tendência mini de alta. Antes dele começar a cair, ele tirou o quê? Liquidity. Em premium, tirou liquidity e depois começou a mostrar configurações de queda. Ok? Até aqui alguma dúvida? E aqui também não é diferente. Se vocês olharem aqui, previous week's highs, está a ver? O mercado expandiu, está de alta, depois começou a reverter após essa liquidez ser tirada. Ok? Não quer dizer que vai reverter de imediato. Não, 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 não. Nem mais. O ponto é a retirada de liquidez. Até aqui alguma dúvida? Meus chefes, alguma dúvida? Right. Tá tranquilo, então. Essa aula vai ser rápida, até daqui a pouco já vamos terminar. Ah, deixa eu só verificar aqui uma mensagem. Ok, vamos pegar alguns exemplos práticos, se calhar, aqui no chat. Vamos tentar ver aqui alguns exemplos práticos. GU, né? Ok. Por exemplo, né? Se olharmos para o tempo gráfico maior aqui, né? Nós temos o quê? Olharem para esse ponto especificamente, né? Esse ponto especificamente, ok? O que é que nós temos aqui? A retirada desses highs, preço, né, cravou aqui, mas também a retirada desses highs e depois o mercado deu uma suposta, um suposto retracement e também originou na retirada desses lows, né? Esses lows aqui, esses lows todos. E depois ele começou a friar novamente e depois mostrou um sinal de aversão. Ok? Great. Já sou aqui. Se vocês olharem para aqui, nós também temos impulso principal, né? Ok. Temos aqui a ordem do bloco formada. Temos aqui Fair Value Gap, não é? Temos aqui a concretização de um retracement com toda a sabedoria. Caiu, Fair Value Gap caiu, Fair Value Gap novamente caiu, certo? Tirou liquidez, ok?
tirou liquidez, o mercado não conseguiu fazer um novo baixo mais baixo, subiu. E só subiu. E só subiu. Aqui acumulou, tirou liquidez novamente e caiu, né? Mudança na estrutura, aqui novamente retracement, aqui novamente retracement, aqui novamente retracement e assim sucessivamente. Foi. É claro, essas coisas não vão, like, não vão estar sempre, não vão aparecer sempre como a gente vê. E eu já disse, mudança na estrutura não se trata só dessas mudanças de números que vocês veem, ok? Porque se vocês pegarem range by range, então vocês vão acreditar de que o quê? Daqui para aqui estou de baixa, e se o mercado retrair, né? Ele continua a cair, ele deu continuidade na tendência. E se ele criar uma nova estrutura, né, nós temos uma nova formação na tendência. Se quebrar aquele raio anterior, então nós temos aqui a continuidade e por aí vai. Aqui é exatamente a mesma coisa, né, pullback, continua a subir. Então, isso é mudança, isso é continuidade na tendência especificamente. Aqui também não é diferente, né? Aqui, infelizmente, não conseguimos dar continuidade à tendência de baixa, por quê? Porque o mercado encontrou essa zona de suporte nesse fair value gap. Ok? Tem aqui alguma dúvida? Manos, dúvida? Acho que pode avançar. Ok. Então, era só pegarmos alguns exemplos práticos, né, de certa forma. E não esqueçam, os PD arrays vão ser usados que é para nos ajudar a construir narrativa também, mas é mais especificamente para o mercado encontrar suporte e resistência. Outra vez já falei sobre isso, ok? Zonas de liquidez é o que o mercado busca, liquidez e inefficiency price, ou seja, equilibrar o mercado e pegar liquidez. Se tirou buy side, ele vai à busca de sell side. Se tirou sell side, ele vai à busca de buy side, ok? Em relação aos range operacional, não posso dar muitos detalhes, ok? Mas a dica que eu posso dar, o mercado sai sempre de interno para externo. Como sai? Não sei. Pesquisem, right? Então, yeah, era basicamente isso que nós temos para hoje. Um, Essa é a minha última aula que eu estaria a dar para vocês. O resto, o Kid Kratz vai, de certa forma, né, dar sequência, right?